Eu queria começar dizendo assim, que tudo que vocês veem hoje na fazenda, né? A Iraci falou da palavra hoje cedo, entendeu? Começa a partir da palavra, né? E um fruto da palavra é a unidade, né? E a gente, sem a unidade, nada disso estaria aqui. A fazenda não estaria de pé, né? E para construir a unidade, não é que a gente precisa ser santo, não é que precisa ser perfeito, não é que precisa nunca cair, não é verdade? Nós podemos construir a unidade, devemos construir a unidade do jeito que nós somos, né? Porque a palavra, o desejo de viver a palavra, está antes do fato da gente construir a unidade, né? Então, se a gente tem esse desejo de viver a palavra, hoje a Iraci, hoje de manhã, colocava, né? Que quando a gente vive a palavra, a gente quer ser santo, né? E todo mundo aqui quer ser santo, né? No Evangelho está escrito, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Não é verdade? Então, se eu quero ser santo, então não importa se eu tenho as minhas quedas. O importante é que eu quero recomeçar. Se eu vivo a palavra, eu recomeço a cada momento, né? Olha aquela mãe que contava experiência hoje cedo aqui de tantas recaídas do filho, né? Mas o que faz ela recomeçar sempre? Está sempre do lado do filho, mesmo quando ele está preso, mesmo quando ele está sumido. É o desejo de viver a palavra, né? Então, esse desejo de viver a palavra ajuda, é o que ajuda, não, faz a gente viver a unidade também, né? Se a gente vive a palavra, a gente pode viver a unidade, né? A unidade é fruto da palavra. E quando a gente vive, quer viver a unidade, né? Primeira coisa é a gente estar disposto a amar. Amar sempre. Amar sempre, independente de qualquer situação. Se eu estou disposta a amar, eu gero a unidade. Se existe a unidade, acontece uma coisa que é extraordinária na nossa vida. Jesus vem morar no meio de nós. Jesus vem e fica no meio de nós, onde tem a unidade. No Evangelho está escrito, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, onde existe a unidade, Jesus está presente. Chiara fala que Jesus no meio é filho do amor recíproco, da unidade, né? Onde existe o amor, onde existe a unidade, existe o amor. Para que exista a unidade, tem que ter o amor. E onde existe o amor, Jesus está no meio de nós, né? Então, como que a gente pode viver isso no GEV? O que que acontece, né? Principalmente assim, no GEV, que você pode pensar assim, é um grupo de pessoas diferentes que se reúnem ali para levar para frente essa vida da fazenda, não é verdade? Para que existe o GEVs? Para que existe os grupos GEV? Para dar continuidade ao trabalho da fazenda, né? Para que aqueles que estão fora, seja o ex, ou seja a família dos ex, ou seja aqueles que querem vir a se recuperar, encontrem um lugar, né? Encontrem apoio. Então, para isso que existe o GEV. Ontem à noite vocês ouviram o Nelson contar como nasceu, né? A experiência inicial. Então, se não existir essa unidade dentro do GEV, o que vai acontecer? Vai se dissolver o grupo, pode até se encontrar, entendeu? Pode até não se dissolver, mas não vai ter a presença de Deus lá dentro. E daí as pessoas não vão querer ir mais. E daí aquele ex, aquela ex que está lá dentro e que depende do grupo, da unidade do grupo, para continuar a vida de pé lá fora, vai cair. Gente, onde não existir a unidade, não atrai ninguém. É uma coisa que rejeita as pessoas, né? Então, o que tem a acontecer? A gente tem que ter clareza disso. Eu preciso viver a unidade no meu grupo GEV, custe o que custar. E uma das primeiras coisas, né, para existir a unidade, eu falei do amor, né, é a morte também. A gente tem que morrer do nosso eu.
Muitas vezes, o que acontece? A gente tem tanta clareza de uma coisa, né, na nossa vida de comunidade, nós dentro da fazenda, ou vocês no GEV, entendeu? A gente tem tanta clareza de uma coisa que a gente esquece que o outro também tem clareza. E que a forma que o outro vê as coisas não é a forma que eu vejo. Porque cada um tem um ângulo de visão, né? Então, eu preciso ter a coragem de morrer do meu eu. Morrer na minha vontade, de entender que não só eu sou a certa na história, no meu grupo, na parada, né? Então, o outro também tem um modo de ver. E eu preciso ter coragem de, às vezes, morrer, né? Olha, eu convivo em casa, por exemplo, a minha companheira mais antiga é a Iraci, né? Então, às vezes, a Iraci tem umas ideias, entendeu? Eu chego em casa e ela, nossa, é um poço de ideia, parece uma fonte inesgotável de ideias, né? E às vezes a gente já tem tanta coisa para fazer, de repente Iraci vem me dar ideia de uma coisa. A primeira coisa que me vem na cabeça, assim, já vem o homem velho, né? Dizer assim, novamente você vem com uma ideia. E no início eu fazia isso. Lá atrás na nossa vida, né, Iraci dizia, lá vem você com suas ideias, e a gente nem realizou isso, já vem a ideia de fazer aquilo, entendeu? Mas eu experimentei na minha vida de unidade com ela, que todas as vezes que eu silenciava, e que eu acolhia a ideia dela, tinha frutos. E tinha frutos maravilhosos. Eu experimentei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Hoje, eu experimentei milhões de vezes. E isso me deu a certeza de que toda vez que ela me dá uma ideia, ou qualquer outra em casa, eu, em vez de rejeitar de imediato, eu tenho que esforçar para acolher e ver se aquilo não é vontade de Deus e ver se aquilo realmente não é o melhor. Olha, gente, eu digo para vocês, foram muitas e muitas, eu acolhi uma ideia para dar errado, nunca. Mesmo quando aquela ideia não é a vontade de Deus, Ele mostra mais para frente de uma forma tão suave, tão bonita, que cada coisa vai para o seu lugar. E todas as vezes que meu homem velho tomou conta e que eu rejeitei de imediato, entendeu? E não me abri para colher, eu também vi os frutos, sabe? A insatisfação, o que eu fiz deu errado, entendeu? Então, eu posso atestar para vocês, olha, vocês que vivem nos grupos, tenham essa coragem, sabe? De acolher a ideia do outro, sabe? Mesmo que exija a morte do seu eu, e uma morte dolorosa muitas vezes. Olha, quantas vezes eu tive que dar um nó na minha cabeça, no meu coração, a lágrima vinha, dava vontade de chorar, entendeu? Eu pensava assim, então agora vai mudar tudo, eu não entendo mais nada, não sei mais como fazer. Mas de imediato, Deus dava a resposta. E a coisa se acalmava, e os caminhos se abriam, e realmente eu experimentava o fruto de ter acolhido a ideia do outro. Então, é um segredo, assim, muito importante para a vida dos grupos Esperança Viva. Outra coisa, né, é que a gente tem que acolher o outro, né, tem que aceitar e acolher a ideia do outro, né, e acolher, às vezes, o outro do jeito que o outro é. Porque a coisa que mais acontece na vida da gente é que a gente quer que o outro seja do jeito que eu acho que seria melhor, né? Não é verdade? A gente sempre acha que se o outro fizesse daquele jeito, se ele agisse daquele jeito, se ele cantasse daquele jeito, se ele trabalhasse daquele jeito, seria melhor. Mas o outro é o outro. Ele é do jeito que ele é. E ele não pode ser do jeito que eu quero que ele seja. Entendeu? Então, uma das coisas que a gente tem que ter muita clareza na nossa vida de unidade, na nossa vida de comunidade, seja num GEV, seja dentro da fazenda, seja na família, onde for, é que eu tenho que aceitar o outro do jeito que o outro é. À medida que eu aceito, as coisas vão ficando mais fáceis para mim. E para ele também, para ela também. E a vida de unidade entre nós flui com mais facilidade, né? Depois eu falei para vocês que um fruto da unidade é a presença de Jesus entre nós. E é isso que a gente deve lutar para ter nos GEVs, entendeu? Nos grupos. Não importa se tenha 2 pessoas só no grupo, ou se tenha um grupo de 100, ou de 400 pessoas, como às vezes se reúne em Manaus, né? Grupos enormes.
não importa quantas pessoas tenham. Importante é ter a presença de Jesus entre vocês. Porque se tem a presença de Jesus no grupo, daí Jesus arrasta as pessoas, Jesus converte as pessoas, Jesus transforma, dá força para aquele ex, para aquela ex se manter de pé, dá força para os familiares terem sabedoria, terem luz. Jesus no meio é que faz o milagre. Ou vocês pensam que aqui na fazenda quem faz as coisas é o Frei, o Nelson, a Iraci, o Padre Márcio, o Padre César? Vocês acham? Quem tem esse pensamento, um dia vai cair do cavalo, né? Porque jamais nenhum de nós poderia fazer coisas tão grandes como acontece aqui dentro da fazenda. Imagina uma pessoa que foi acostumada desde criança a usar droga, se prostituir, matar, roubar, fazer coisas como a gente conhece a vida de muitas pessoas aqui dentro, de repente chegar num lugar desse, e por causa do Frei, por causa do Nelson, por causa de algum de nós, entendeu? Simplesmente deixa de roubar, não quer mais a droga, deixa de matar, passa a amar, a fazer experiência de lavar banheiro, de ser humilde. Você acha que um de nós teria o poder de fazer essa transformação acontecer no coração de alguém? Não. É Deus, Jesus no meio de nós, que faz esses milagres acontecerem no coração de cada pessoa. E fazem coisas, e a vida da fazenda chegar em lugares que a gente nunca imaginava de chegar. Transformar pessoas e famílias que a gente nunca imaginava de transformar. Imagine que essa semana chegava aqui o secretário de saúde, né, do estado de São Paulo. E é uma pessoa muito boa, uma pessoa católica, cristã, né? Mas ele se transforma quando chega aqui. Porque ele escuta a experiência de pessoas que se recuperam. Ele vê na vida da fazenda, aqui na vida das pessoas aqui dentro, como que aqui acontece uma coisa diferente. Nossa, se fosse pensar, o governador de São Paulo, por exemplo, quando esteve aqui, quando conversou com o Frei, quando ouviu as experiências aqui, ele abriu portas para a gente que jamais a gente poderia abrir. Né? O Frei é uma pessoa muito inteligente, forte, entendeu? Tem muita clareza nas coisas, entendeu? Mas ele jamais ia tocar o coração das pessoas, de políticos, tão envolvidos na malandragem, né? Iria tocar o coração dessas pessoas ao ponto de se converter e investir num projeto como Fazenda da Esperança. É só Deus realmente que faz isso, né? Então, a mesma coisa, essa mesma vida que existe aqui dentro, vocês estão experimentando no grupo, né? E podem experimentar, é isso que a gente quer dizer para vocês, entendeu? Que vocês podem experimentar isso muito mais forte ainda, de uma forma muito maior ainda, né? A gente vê a vida dos meninos lá na Rússia, né? A Olga, o Alexander, né? Colocaram à disposição a casa deles para começar a fazenda, e mesmo se tinha muita gente contra, a vida ali vai para frente. Deus, no meio deles, vai transformando as pessoas que estão do lado. Num país que parecia tão fechado a essa nossa vida, né? Mas vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo. Quer dizer, acontecem coisas realmente assim maravilhosas, mas que é a presença de Deus entre nós que faz. E no grupo de vocês podem acontecer coisas assim extraordinárias, maiores do que as que acontecem aqui dentro da fazenda, se Deus estiver no meio de vocês da mesma forma. Imagine que lá fora, o que Deus não quer fazer lá fora, né? Com essas pessoas que estão lá fora, que não estão aqui dentro. Deus quer mostrar um caminho novo. Me impressionou muito essa mãe que chegou aqui hoje, a segunda que falou, depois que a Iraci terminou a meditação, que ela falou assim, que graças à droga que o filho experimentou, a família inteira passou a viver a palavra. Que bênção, né? Que bênção acontecer isso. Né? Esses dias eu estava em Belo Horizonte e eu ouvi a experiência de uma prima de um recuperando que está aqui dentro ainda, né?
contar as experiências que aconteceu com ele aqui dentro, como que a família lá fora foi vendo, né? Ele diz que os primeiros dias que ele chegou aqui, né, ele escrevia carta para a mãe, me mande isso, me mande aquilo, está faltando isso, né? Aí depois, passou um tempo, a carta dele disse, você não mandou isso, não chegou aquilo. Depois passou um tempo, mãe, dá para você mandar aquilo para fulano, porque fulano não tem. Olha, não precisa mais aquilo. Olha, não precisa mais aquilo lá. Olha, quando vocês vierem, eu quero muito estar com vocês aqui. E foi mudando, né? O menino precisou fazer um tratamento lá fora e precisou sair da fazenda para ir fazer esse tratamento. E não via a hora de terminar o tratamento para ele voltar para a fazenda. Enquanto ele estava lá fora, ela contou que ele assistia a missa toda quarta-feira, né? E daí ficava contando para a mãe, para a prima dele, para os irmãos dele, a história de vida de cada um que estava lá sentado, assistindo a missa, participando da celebração junto, né? Como transformou a vida desse rapaz. Um rapaz de família muito rica, ele teve muitos bens e acabou com tudo por causa da bebida, né? Mas como que ele estava transformado aqui dentro? O que faz isso? O Jesus que ele encontra aqui dentro. Só Jesus pode transformar a vida de uma pessoa assim. Agora, lá nos grupos, para que tenha essa presença de Jesus, depende de quem? Depende de quem? Exatamente, de vocês, de nós que vivemos aqui dentro, de vocês que vivem lá fora nos grupos. Entendeu? Então, se acontece, por exemplo, né, um atrito entre alguns membros do grupo, o que tem que acontecer? Recomeçar, pedir perdão. E não importa quem foi culpado do erro, gente. No Evangelho não está escrito, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai e reconcilia-te com ele. Então é isso que nós temos que fazer, aqui dentro da fazenda e lá nos grupos também. Para ter essa presença de Deus e para que aconteçam os milagres no grupo, eu tenho que estar disposta a dar minha vida dentro desse grupo. Eu tenho que estar disposta a recomeçar, mesmo quando não fui eu que machuquei. Eu tenho que estar disposta a ir lá e pedir perdão, quando eu tenho certeza que quem precisava me pedir perdão era o outro. Aí, quando a gente não faz isso, gente, sabe o que acontece? Você ou eu, quando fizer isso, somos culpados de expulsar Jesus de dentro do grupo, de levar o grupo para baixo. Nesse encontro aqui, se tem pessoas que não são capazes de viver esse amor, pode ter certeza que não vai estar melhor o grupo, o encontro, por causa de você. Porque você não foi capaz de viver o amor. E qualquer um de vocês pode levar um grupo para baixo por causa disso. Outro dia eu estava no encontro de ajornamento, lá no centro de Mariápolis, e eu vi a experiência de Emaús. Era um vídeo onde tinha muitas perguntas. E Emaús é aquela que hoje está substituindo Chiara Lubick, né? Chiara faleceu faz 2 anos, né? Vai fazer 2 anos. E Emaús é a presidente da Obra de Maria, do Movimento dos Focolares. E daí tinha uma pergunta que ficou muito forte para mim, né? Falou assim, o que ela tem medo, né? Assim, de conduzir a obra, o que dá medo para ela? Ela disse que dá medo ela mesma, nós, porque ela falava, nós podemos destruir a obra. Eu posso destruir a obra. Se eu não vivo o amor, eu posso destruir a obra. Então, gente, a gente tem que ter clareza que da mesma forma que Deus dá o dom e a graça para a gente de fazer coisas grandes, de transformar o mundo, de transformar nosso grupo, nós temos a mesma força para destruir. Porque o diabo existe. E ele está sempre, sempre do nosso lado também. Tentando passar a perna na gente e derrubar. E às vezes não. Todas as vezes ele procura fazer isso de uma forma muito sutil. Não dá nem para você perceber. E você vai ver que o diabo passou a perna cedo em você. Hoje, quando a Iraci falava aqui na meditação, ela contava hoje alguns fatos de hoje cedo, né? E quantas vezes o diabo quer pegar a gente, né?
É no atraso nosso, no atraso da companheira, é porque faltou isso, é porque teve que voltar para fazer aquilo. Até no posto de gasolina, né? Quando você vai passar para abastecer, puxa vida, né? O frentista abasteceu primeiro aquele que chegou depois de mim do que a mim. E a cada momento eu posso perder a paciência. Né? A cada momento eu posso deixar também o inimigo entrar na minha vida e não fazer a vontade de Deus. Então a gente tem que ter clareza de que eu tenho que morrer. Eu tenho que estar pronta a morrer, pronta a pedir perdão, pronta a recomeçar, mesmo quando eu não errei, quando foi o outro. Entendeu? Não importa. Né? E depois não adianta nada, se eu vou lá recomeçar, porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Vou lá recomeçar, estou aqui lhe pedindo perdão, mas foi você que foi culpado. Mas tudo bem, eu quero dar o passo primeiro, porque eu quero amar por primeiro, então vai me perdoando aí e tal, mas foi você sabe que foi você que errou. Adianta? Será que você vai gerar unidade se você fizer dessa forma? Então, como que a gente tem que fazer? Chegar para o irmão e dizer, olha, eu quero recomeçar, porque eu sei que o que importa não é se eu errei, se você errou, importa que a gente volte a ter o amor entre nós, volte a ter a presença de Deus entre nós. Então, eu quero lhe pedir perdão pela minha falha, pela minha parte nessa quebra de unidade. Pronto. Entendeu? Muitas vezes o dia a dia, a correria do dia a dia, faz a gente perder a caridade com os companheiros da gente, com quem está chegando. Eu quero acolher cada um que chega aqui com muito amor, com muito carinho, para que cada um se sinta amado. Mas, às vezes, eu não faço isso. Eu faço o mal que eu não quero, ao invés de fazer o bem que eu quero. E não é assim porque eu não presto. É porque aconteceu. E eu acredito, gente, que muitas vezes Deus permite essas coisas acontecer na vida da gente para que a gente dê um passo diferente. Para que a gente recomece, para que a gente viva a humildade, para que a gente viva o perdão, o amor. Deus sempre está servindo das coisas negativas para transformar em positivo. Tudo que é negativo pode ser transformado em positivo. Outro dia também, uma coisa assim que me marcou muito forte, estava acabando a escola de comunhão, no ano passado, né? E o Frei Nelson não podia estar no encerramento da escola de comunhão. E daí eles escreveram uma carta, que a gente leu no dia do encerramento, né? E na carta eles diziam assim, né? Eu posso amar. Né? E diziam em todas as situações, eu não vou me lembrar agora, mas o que ficou muito forte, que ele convidava cada um, e eles convidavam cada um, né? Era viver essa herança nossa na família da esperança, na fazenda da esperança, né? Eu posso amar. Eu posso amar em qualquer situação. A mãe não falou que está vindo aqui amar hoje, que veio para o encontro, mesmo o filho estando preso lá em São Paulo? Ela pode amar aqui. Mesmo quando alguém me deu uma resposta que me ofendeu, que me machucou, eu posso amar. Mesmo se eu cair na estante e fiz uma coisa que eu não queria fazer, eu posso amar a mim mesma também. Posso recomeçar. Eu tenho que amar não é só os outros. Eu tenho que amar a mim mesma também. Principalmente nas horas que eu caio. Ter coragem de ter misericórdia comigo mesma. E me dar a mão e me levantar. Então, eu posso amar sempre. Então, essa vida, para que exista essa vida de unidade entre nós, para que exista a vida nos grupos GEV, precisa de um esforço nosso. Precisa de um esforço sobrenatural. Não só aquele esforço humano que a gente já sabe fazer todo dia, né? De levantar da cama, de fazer as coisas, de se vestir bem. Não, precisa de um esforço sobrenatural. A unidade, eu falei no início, que é a coisa mais preciosa que se pode ter num grupo, não é? Porque é a unidade que vai trazer a presença de Jesus nesse grupo. E é a presença de Jesus que vai fazer tudo que tem que ser feito no grupo. Então, para que tenha essa unidade, eu tenho que viver um esforço sobrenatural. A Iraci falou hoje que, às vezes, quando a gente sente assim, que não está muito bem, meu grupo não está muito bem, agora eu vou transferir para o grupo, né? Meu grupo não está muito bem, o povo não vai mais, está desanimando, ninguém conta mais experiência, não é mais do jeito que era antes. Por que vocês acham que está assim? Falta de unidade, falta de recomeçar. Às vezes é de uma pessoa que precisa dar o passo.
Se ela der o passo, o grupo já vai começar a mudar. As coisas já vão começar a acontecer. Basta uma pessoa. Então, tenham coragem, gente. Tenham coragem de recomeçar. Tenham coragem de fazer esse esforço, de morrer na vontade, de dar mais. Às vezes a gente pensa assim também, né? Puxa vida, eu tenho que fazer tudo aqui, né? Esses dias eu cheguei em casa, né? E tinha uma lâmpada na lavanderia do lado de casa que está queimando, né? Aí está daquele jeito, nem clareia nem escurece, né? Aí fica metade assim, né? E daí eu lembro que eu entrei na lavanderia, né? A primeira coisa que eu disse, puxa vida, né? Se eu não trocar essa bendita lâmpada, ninguém vai fazer isso aqui em casa. Aí na hora, né, que eu falei aquilo, a Angelúcia estava do meu lado, eu pensei, ela não me disse não, sabe? Mas eu pensei, quanta soberba, hein? Como eu sou soberba, acho que só eu que faço as coisas dentro de casa. Eu não olho, né, o quanto a Adriana faz, Iraci faz, a Maiara faz, a Angelúcia faz, a Cida faz. Olha a prepotência, né? Só eu, se eu não trocar essa lâmpada aqui, ninguém vai trocar. Então, ter coragem, né, numa hora dessa, olhar os meus defeitos também e de dar o passo de recomeçar. Na hora foi de silenciar, sabe? E não pensar mais dessa forma. Acreditar que cada uma faz. Então, eu cheguei em casa, por exemplo, tem uma que cuida do cachorro, né? E daí, essa pessoa cuida do cachorro, dá comida todo dia, dá banho no cachorro, é quem limpa o canil, faz todas as coisas, né? E às vezes é um serviço que você pode nem perceber. Só que quando o cachorro está sujo, né? Nosso cachorro é branco, da cor dessa toalha aqui, né? É um pastor alemão branco. Quando ele está sujo, a gente percebe de imediato, né? E daí cai matando na pessoa que toma conta do cachorro, né? Nossa, mas olha, o Dede está fedido, está sujo, ele já não é mais nem branco, já está amarelo, marrom. Esses dias eu cheguei em casa, né? E o cachorro estava tão branquinho, tão cheiroso, sabe? Estava tudo assim. E daí eu pensei assim, puxa vida, né? Eu só falo para a minha companheira que cuida do cachorro quando o cachorro está sujo. Quando o cachorro está limpo, eu não falo. Eu fico contente, mas eu não falo para ela. Então, valorizar o que acontece com as pessoas que vivem com a gente, entendeu? E ter coragem de dizer, puxa vida, olha fulana, você deu banho no cachorro, olha como ele está cheiroso, né? Nossa, como ele está mais calmo, você cuida dele tão bem que ele está mais tranquilo, está mais calmo, obedece mais. Valorizar o que o outro faz. Então, no grupo, se está todo mundo trabalhando também, e cada um acha que, Alice fez porque era obrigação de Alice fazer. Cada um faz o que tem a obrigação de fazer. A Tiara fez porque ela tem a obrigação de fazer no grupo. Será que é assim? Será quanto vai ser bom para uma pessoa do meu grupo ouvir da minha boca? Nossa, hoje as cadeiras já estão tudo arrumadas. Nossa, você convidou todo mundo. Nossa, que bonito que foi aquilo. Olha aquela acolhida que você deu para aquele naquela hora. Foi tão bonito, né? Então, de valorizar o outro também. Assim você estimula as pessoas do seu grupo a que faça mais. E você vive a unidade quando você dá esses passos também, né? Então, outra coisa, né? Às vezes a gente vive tanta unidade com algumas pessoas do nosso grupo, né? No GEV, por exemplo, que, por exemplo, tem 3 pessoas ali de um grupo de 20, né? Então, tem 3 ali que vivem a unidade perfeita. E daí se dá por satisfeito. Porque aquelas 3 pessoas que levam o grupo para frente têm uma unidade extraordinária. Só que a minha unidade com as outras pessoas do grupo não está 100%. Não está da forma que deve ser. O que eu tenho que fazer? Me contentar com a unidade que existe já entre aquelas 3 pessoas, 4 pessoas? Que unidade a gente tem que viver no grupo? Com 3, com 4? Com todos. Então, se preocupar de envolver todos do meu grupo. Aquele que está sempre mais distante, que não se interessa muito, vamos se preocupar com ele, vamos envolver mais. Como é que a gente envolve mais? Primeiro, dando um passo de amar. Segundo, dando responsabilidade para as pessoas. Lógico, tendo a responsabilidade, primeiro você, e depois tendo coragem de entregar responsabilidades para as pessoas. Porque um dos maiores defeitos também, dizem que a qualidade de um líder é a descentralização. Vocês já ouviram essa frase? A qualidade de um líder é a descentralização. E quando a gente quer ser líder, ou quando é líder, e
centraliza tudo, você não deixa os outros crescerem. Você não ajuda os outros a crescerem. E você não está sendo um líder nota 10. Então, viver a unidade com todos do grupo. O dia que a gente tiver essa clareza, né? A gente vai gerar unidade no nosso grupo. E uma outra coisa que a gente queria, uma última coisa que eu queria falar para vocês, que deve ser uma característica forte de cada grupo de Esperança Viva, é a acolhida. A acolhida, gente. O grupo que não é capaz de acolher cada um que chega ali, esse grupo não está vivendo o testemunho da fazenda, não está vivendo o carisma da fazenda da esperança, né? Porque qual é o carisma da fazenda? O carisma mesmo nosso é a esperança, né? A gente leva a esperança ao mundo. E como é que se traduz essa esperança? Amando. E amando, eu preciso acolher. Acolher. Quando eu acolho, eu estou amando, né? Eu estou dando esperança para aquela pessoa. Você vê aqui na fazenda, não importa de que religião a pessoa é, não importa os pecados que a pessoa já cometeu, não importa a cidade de onde ela vem, não importa o país de onde ela vem, não importa se é mais aberto, se é brincalhão, ou se é ranzinza, azedo, não importa. Vocês não veem isso acontecer aqui na fazenda? Não importa. Aqui na fazenda acolhe a todos, indistintamente. A gente só não acolhe aqui na fazenda quem não quer viver aqui dentro. Aí a gente diz, olha, você não quer ainda, então, o dia que você quiser, você pode voltar que a gente vai te acolher, né? Então, a acolhida, gente, é uma coisa assim muito importante no grupo Esperança Viva. E, como última coisa, né? Falando dessa acolhida, né? A gente deve ser tão apaixonado por tudo isso que eu falei aqui, por viver a unidade, o amor recíproco, a caridade, entendeu? Recomeçar sempre, o viver a palavra, entendeu? A gente deve ser pessoas tão apaixonadas por tudo isso que a gente atrai as pessoas para Deus, não para o nosso grupo, não para andar atrás da gente, né? Mas que a gente deve transparecer Deus através de nós. Entendeu? Deve viver de forma tão radical tudo isso que as pessoas encontrem Deus na gente. Que eu não preciso falar de Deus. Eu só preciso viver todas essas coisas de forma tão radical que daí a pessoa vai ver Deus em mim. Não é verdade? Se você vive o amor, se você gera a presença de Jesus no grupo, se você é capaz de pedir perdão mesmo quando você não está errado, se você é capaz de acolher cada um, se você é capaz de viver a palavra de forma radical, será que vão ver o diabo em você? Hein? Não. Cada pessoa que te encontrar vai encontrar Deus em você, vai ver Deus através de você. E é isso que os grupos Esperança Viva devem dar para o mundo lá fora. Deve dar para cada ex que sai, deve dar para cada família, deve dar para cada pessoa que chega no grupo. A gente deve dar a Deus. Nós devemos ser tão apaixonados por Deus e concreto, porque a paixão não é uma coisa, a paixão por Deus não pode ser uma coisa avoada, né? Deve ser uma coisa concreta, que eu vivo no meu dia a dia, da hora que eu levanto até a hora que eu durmo, né? Está pronto a acolher, a amar, a ir além com cada um do meu grupo, de forma tão radical que eu levo Deus para as pessoas, levo essa unidade que nada mais é do que a presença de Deus entre nós. Tá bom?